É fato. Quando o assunto é AIDS, o Brasil oferece um dos melhores tratamentos do mundo. Mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, as vítimas do vírus HIV precisaram brigar para ter acesso ao tratamento. Remédios que significavam a diferença entre continuar vivo ou perder a guerra para a doença. Muita gente morreu até por causa do preconceito e do desespero e do medo de não ter uma luz no final do túnel. Murilo esteve entre a vida e a morte. Ele tinha apenas 29 anos quando descobriu que era HIV positivo. Na época, final da década de 1980, a AIDS já era encarada como epidemia. Eram corredores com pessoas em estado terminal, morrendo nas macas, porque não tinha o que fazer. Era muita gente, não tinha conhecimento, não tinha tratamento. Quando recebeu o diagnóstico, Nair passou pelo mesmo sofrimento e precisou conviver com o que significava uma sentença de morte. Era tão certa a morte que qualquer boa notícia, qualquer gesto de solidariedade servia como um tratamento, sabe? Servia como um suporte para a gente viver. Os primeiros casos de AIDS no país foram registrados em homossexuais. Isso foi em 1980. Rapidamente, o vírus se espalhou, atingindo outros grupos, como mulheres, crianças e hemofílicos. A doença era nova, mas os médicos já sabiam como ela se manifestava. Esse vírus deprime o sistema de defesa do hospedeiro, no caso daqueles que se infectam. Então, a partir daí, esse indivíduo, se não tratado, em algum momento da vida, ele pode ter uma afecção oportunista, ou uma infecção, ou um tumor. No Brasil, a mortalidade só começou a cair a partir de 1996, ano em que o país disponibilizou na rede pública os medicamentos antivirais. Os chamados coquetéis fornecidos pelo SUS trouxeram esperança e uma maior sobrevida para os pacientes. Foi um marco. 96, com a chegada do acesso ao tratamento, tem um antes e um depois na história desses 30 anos de HIV. Na época, Nair descobriu que alguns medicamentos usados na Europa ainda não chegavam no Brasil. Ela foi uma das primeiras pacientes a se engajar na luta e brigar na justiça pela distribuição dos remédios. Eu vi que tinha uma droga que as pessoas estavam tomando, que elas estavam vivendo, e estava um ânimo isso. E eu falei, uau, esta é antes da cura, acho que a melhor notícia que nós recebemos, que era, na verdade, o esquema tríplice de tratamento, os antirretrovirais. Chegando aqui no Brasil, obviamente, não tínhamos acesso a eles, somente quem podia importá-los, que não é o meu caso. E aí eu fui buscar na justiça esse direito. E esse foi um caminho trilhado por muitos brasileiros. O surgimento de drogas mais potentes, com menos efeitos colaterais, causou uma revolução na assistência ao doente. Mas no início dos anos 2000, esses medicamentos ainda não eram fornecidos pelo governo. A única forma de ter acesso ao melhor tratamento era brigando nos tribunais. As pessoas procuravam o Ministério da Saúde, procuravam as redes de abastecimento nos estados do Ministério da Saúde. E o que eles ouviam? Não, esse medicamento nós não podemos fornecer porque não consta da lista. Ou porque esse medicamento não tem registro da Anvisa. Diante de tantas reclamações, o Ministério Público decidiu entrar com uma ação na Justiça Federal. O que a sentença determina é que seja fornecido medicamento ou antirretroviral ou outros medicamentos que o portador do vírus HIV ou doente da AIDS necessita para o tratamento deles. É uma vitória para todos os portadores de HIV e doentes da AIDS, para toda a sociedade, que hoje eles já não precisam mais discutir o mérito de se ter que provar que esses medicamentos são necessários. Uma vitória importante para quem depende dos medicamentos fornecidos pelo governo e que pode enfrentar problemas no futuro. É que hoje a falta de remédios está superada. Para a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a melhor política de tratamento da doença no mundo. Atualmente, quem convive com HIV tem acesso gratuito a 20 tipos de medicamentos.
Esses medicamentos não têm faltado, eles têm estado disponíveis de maneira bastante estável no nosso município, na verdade no país, né? Nós não temos tido falta de medicamentos no país há um bom tempo e esses medicamentos são adquiridos pelo nível federal. No Brasil, cerca de 217 mil pacientes são submetidos ao tratamento contra a AIDS. A doença mata 12 mil pessoas por ano no país. O maior desafio ainda é a descoberta de uma vacina para combater a doença. Enquanto a cura não chega, os médicos reforçam a importância da prevenção e da adesão ao tratamento. As pessoas têm dificuldade de entender que vão precisar tomar medicamentos, muitos deles por muito tempo, talvez até por toda a vida. É fácil aderir? Não é fácil, né? São muitos medicamentos, o indivíduo se sente mal muitas vezes, mas isso é o passaporte da vida. Hoje a minha briga é para que os laboratórios, os governos, as agências no mundo empenhem esforços para a cura, porque a cura ela não vai surgir do nada, ela vai surgir de todos esses esforços globais, principalmente de quem detém, né, as tecnologias, os recursos financeiros. E hoje o nosso ativismo é: queremos a cura, precisamos da cura.